Sejam bem-vindos a este passo a passo para entregar as fases 3 e 5 com segurança. Por que fase 5? Porque nós tratamos a fase 4 como a fase da substituição da GFIP, quando pensamos em DCTF Web e FGTS Digital. Então, aqui para metadados, a fase do SST é a fase 5. Então, para quem não me conhece, meu nome é Marta Pierina Verona, sou especialista em e-social, em legislação, trabalho aqui na Metadados há bastante tempo, tenho pós em Direito do Trabalho, sou especialista em e-social, com uma experiência em implementação de projetos, vendo o e-social acontecendo. Atuo há mais de 20 anos no mercado, sou consultora aqui, Master, e também sou professora nos cursos de MBA da BSSP. Aqui vai o meu muito obrigado ao João Paulo, ao Maia, ao Tiago, porque eles sempre enriquecem o conhecimento, eles acabam sempre nos ajudando aqui com muitas dúvidas, então eu deixo aqui um abraço muito apertado e a gratidão não só da Marta, e sim da Metadados. E também eu possuo, tenho uma coluna de podcast, Carreira em Tópicos, no Portal Contábeis, com podcast quinzenal, onde eu falo, então, sobre experiência, sobre o que nós podemos compartilhar e como é bom contratar profissionais com brilho no olho. Então, seguindo aqui a sequência da apresentação, estou falando da Metadados, o sistema de RH que cuida das pessoas e do seu negócio. Então, a Metadados é o porquê, como e o quê. Então, nós queremos transformar as organizações em lugares melhores para se viver e trabalhar. Como isso é importante. E como nós fazemos isso? Realizando as nossas entregas, com cuidado e com uma dedicação que ninguém no mercado consegue imitar. Então, este é o nosso propósito. E o quê? Usando o quê? Tecnologias e serviços. E, claro, conhecimentos que facilitam, desenvolvem e inspiram a gestão de pessoas dentro das empresas e como isso é importante. Então, nós temos um material, nós temos um blog fantástico com um material à sua disposição. E muitas das coisas que eu vou falar aqui ainda não foram publicadas, nós teremos provavelmente esta semana portarias, então não deixe de acompanhar o blog da Metadados, que assim que a notícia sair, nós estaremos aqui publicando. Nós atuamos no segmento de RH pessoas, oferecendo soluções para pessoas RH. Então, pessoas em primeiro lugar, o cliente está no centro do que nós fazemos, vai além, vai lá e faz, esse é o nosso lema, né? Simples é melhor sempre, e somos um time que joga para ganhar. Então, para ganhar, este é o que nós fazemos aqui na Metadados. Nós estamos, então, a nossa matriz situada aqui em Caxias do Sul, nós temos unidades em Porto Alegre, e outra em Barueri, em São Paulo, e também nós temos os partners, nós temos os nossos parceiros, nós contamos com uma experiência de mais de 30 anos no mercado, de especialização em tecnologia, e sempre pensamos aqui, pensados para a gestão de recursos humanos. Nós somos especialistas em gestão de recursos humanos. A nossa presença é nacional, então nós temos unidades e parceiros estrategicamente desenvolvidos aqui para melhor atendê-los em todo o país. Aqui falando no Brasil, né? Então vocês encontram a Metadados em várias regiões. Nós temos aqui mais de 20 vezes, nós fomos agraciados pela GPTW, Excelência em Gestão de Pessoas, isso é fantástico. Fornecedores de confiança, mais de 10 vezes também, isso comprova a nossa relação de qualidade com o nosso cliente. E falamos aqui também melhores fornecedores para a RH, mais de 6 vezes. E quando nós pensamos num suporte com qualidade, é a única empresa com padrão internacional no atendimento ao cliente, então, aqui no Brasil. Então, HDI, suporte certificado, e vocês sabem, para se cumprir e ganhar este tipo de certificação, realmente nós precisamos praticar isso dentro da nossa organização. Então, o nosso padrão de atendimento, o nosso nível de satisfação do cliente, ele gira em torno de 98%, 99%. Isso eu digo assim, fantástico. Então, realmente demonstra o nosso comprometimento. Quando pensamos em metadados, o que a Metadados tem? Quais são os produtos do sistema de RH Metadados? Então, nós atendemos aqui toda a área de gestão de pessoas, pagadoria e social, toda a área de SST, então,
Quando eu penso aqui no que nós vamos falar hoje, estrategicamente pensando, nós precisamos ter uma folha de pagamento, precisamos pensar num portal RH, indicadores, um e-social, saúde ocupacional, segurança do trabalho. Eu diria que são os módulos estratégicos para se ter sucesso com o e-social e no envio das informações. Porque eu sempre digo para todos, não basta ter um sistema, nós precisamos de um sistema inteligente, de um sistema que nos ajude neste momento, que é tão complicado, a adentrar nessas fases com mais segurança. E a Metadados está aqui e pode ajudá-los. Então, é mais um momento muito precioso, onde eu vou compartilhar com vocês como nós podemos ter segurança nas fases 3 e 5. E como é importante, e mesmo vocês muitas vezes se questionam, né? Como conviver num mundo tão complicado, num mundo VUCA, onde todo dia tudo muda, as fases mudam, o cronograma muda, e é difícil mesmo. Mas eu digo assim para você, com a experiência que eu tenho aqui dentro da Metadados, com a experiência da Metadados. Quando você se prepara, o cronograma muda e você está preparado. Então, a gente vai simplesmente ajustando alguns detalhes, porque nós temos a nossa base preparada, nós temos as informações. Então, num primeiro momento, nós vamos entender o que compreende cada fase e quais são os seus eventos. Isso é muito importante. Então, quando nós falamos na fase 3, grupo 3, eu tenho um evento aqui 1260 que vocês podem até já ter ouvido falar. Então, ontem eu estive numa live assistindo com o João Paulo também, e não só isso, nós sabemos que as empresas do grupo 3, elas tiveram uma subdivisão, que ainda não foi divulgado, nós vamos ter uma portaria, provavelmente que vai ser anunciada esta semana. Então, o evento S1260, ele é somente para pessoas físicas, produtores rurais, pessoas físicas e segurado especial. Como eles vão ficar por um segundo momento, provavelmente em julho, então, na fase 3, grupo 3, nós não temos, neste momento, a entrega dos empregadores, que lá no S1000 colocam como identificador CPF, que é a pessoa física. Então, esses ficam para o mês de julho. E o S1260 também posterga, e vai para o mês de julho. Então, o S1200 eu sempre costumo traduzir que é a nossa querida folha de pagamento totalmente aberta. O 1210 são os pagamentos. O 1270 é quando nós contratamos, muito comum nas transportadoras, através de um sindicato, contratamos trabalhadores e nós precisamos informá-los. O 1280, falamos aqui de quem? Empresas com desoneração e empresas do Simples Nacional com classificação tributária 03, com contribuição substituída e não substituída. Ainda temos a possibilidade da totalização em contingência, quando nós não conseguimos transmitir todos os nossos empregados. Nós temos a possibilidade de reabrir um movimento. E o 1299 é o que faz a integração com a DCTF Web. Então, sempre que nós enviamos o 1299, automaticamente os dados caem na DCTF Web como declaração original, e com a reabertura com o 1298, se eu já transmiti a DCTF Web, eu tenho ela na posição retificadora. E quando eu envio novamente o 1299, eu tenho ela, então, com uma transmissão de uma DCTF ali, já que eu posso transmiti-la com os dados da retificação. Quando nós pensamos no SST, que nós tratamos aqui no Metadados como fase 5, pensando no grupo 1, nós temos novidades que vêm por aí também, que ainda não foram divulgadas. O cronograma aponta, então, que nós teremos o envio agora, a partir do dia 8, e tudo aponta, então, que ficará para o mês de outubro, o grupo 1. Nós já tínhamos este prazo dilatado, com envio até o dia 15 do 10, então não temos grandes novidades e não podemos parar no tempo, porque nós tínhamos esse prazo já dilatado até o dia 15 do 10, em função que não entrou no ar o e-social simplificado com a versão S1.0, nós tivemos aqui, então, um adiamento, que vai ser pronunciado, vocês vão ser notificados, provavelmente nós vamos receber essa nova notícia nos próximos dias, e também a Metadados fará a publicação no blog. Então, aqui, o que nós temos quando nós pensamos em fase 5? A substituição da CAT e do PPP, traduzindo para esta linguagem, né? E o monitoramento da saúde do trabalhador, ela passa a ser eletrônica. Mas isso não dispensa, né, de ter
o ASO em meio papel, aquela informação que vai para o empregado também. Então, temos somente 3 eventos aqui. E quais são os prazos? Eu meio que antecipei para vocês, quando pensamos na fase 3, folha de pagamento. Essas empresas do grupo 3 já adentraram a partir do dia 10 de maio. 10 de maio, porém, as informações, elas dizem respeito desde o dia 1º de maio, então eu tenho uma rescisão, eu preciso ter a informação dos dados rescisórios, das verbas rescisórias, desde o dia 1º de maio. E exceto aqui, que aqui nós tínhamos as empresas que são as pessoas físicas, que elas ficaram, então, para um momento posterior, em função do quê? Do e-social simplificado. Porque muitos destes que vão ter que enviar também o S1260, eles não possuem um sistema que processa a folha de pagamento. Eles vão precisar, então, aqui, da versão simplificada do e-social para que facilite a vida deles. Então, foi por este motivo que nós tivemos aqui, então, uma postergação de prazo e fiquem atentos que nós teremos aqui um novo cronograma que será divulgado. A fase 5, ela ainda oficialmente inicia no dia 8 de junho e ela tinha um período que eu poderia transmitir estes eventos até o dia 15 de outubro, sendo que a CAT já entraria em vigor a partir do dia 8 de junho. Então, aqui teremos novidades, fiquem atentos, acompanhem todos os canais da Metadados, o nosso blog, que em tempo real, na verdade, nós sempre publicamos quando, de fato, nós temos uma portaria, quando nós temos uma instrução, quando nós temos uma legislação. Quais são os problemas que eu posso vir a ter com a fase 3? Gente, essa fase é muito importante. Essa fase, eu posso ter problemas com natureza de rubricas, eu posso ter problema com uma classificação tributária, posso ter problema com uma lotação tributária. Como nós pensamos aqui em rubricas têm todas as novidades da rubrica de quando eu restituo um valor do meu empregado, que ela tem vigência até agora 31 de maio, que é o 29/20, quando eu preciso devolver para o meu empregado. Toda a parte de alimentação, refeição, cesta básica, que também a partir, nós temos aqui a validade da rubrica de desconto foi a 92/20, ficou vigente até 31 de maio, mas a partir de junho nós temos as novas, então eu não posso enviar no mês de maio uma nova validade com a rubrica 92/20, que o e-social rejeita. Então, se eu for enviar uma nova validade com data de maio, eu já preciso enviar na nova estrutura, que é a 1801, 1806, 1807, 1808, que são as bases informativas na razão de 100% do valor que a empresa concede para o empregado, e na do desconto, que é a 92,40, 92,41, 42, 43, 44, que é o valor que eu desconto do meu empregado. Essas naturezas são novas e nós tivemos outras mudanças. É sempre importante ler o manual, ficar atento ao que o layout também tem de informação. Então, o portal do e-social é um canal que vocês devem visitá-lo diariamente. A classificação tributária nesta fase dos grupos 3, ela é de suma importância, porque aqui nós temos classificação tributária das empresas do Simples, que não é 99, ou é 01, 02, 03. Eu tenho aqui o MEI, que é 04. Eu tenho o produtor rural, pessoa física. Eu tenho o produtor rural, pessoa jurídica. Eu tenho aqui a agroindústria. Então, olhem as classificações 06, 07, as classificações aí 21, 22, segurado especial. Deem uma olhadinha para isso, porque nada é tão simples, porque muitas vezes a gente classifica todos os nossos empregadores, sendo o CNPJ, com a classificação 99. Então, quando eu tenho também uma entidade sem fins lucrativos, a classificação é 80. Cuidado, tá? Quando nós pensamos em lotação tributária, nós temos a tabela 10, onde eu preciso classificar, e aqui vem os tomadores de serviço. Muito cuidado também, quando eu tenho subempreitada, empreitada parcial, quando eu tenho prestação de serviço. Então, e quando eu tenho uma obra própria. Então, aqui é um cuidado, porque se eu não classifico adequadamente aqui, eu vou ter problema na minha DCTF Web. Então, é o ônus do bônus. Quando chegar lá no mês de julho, eu vou ter a consequência. Então, já façam um envio este mês, já façam a visita lá no ECAC, já verifiquem se o valor está 100% ok.
O código da categoria do trabalhador ela é de suma importância, ela impacta também na devolutiva do fundo de garantia e outras informações. Então, eu destaco que aqui, menor aprendiz, 103 e não 101. E destaco aqui também o Prolabore, o diretor com Prolabore, que é de uma empresa limitada, que é o 723 e não o 722. Então, isso foi através de uma pergunta que surgiu aqui pela Metadados, a Sheila do suporte fez, com a minha ajuda, esse questionamento ao portal do E-Social, que muitas pessoas tinham essa dúvida há muito tempo. Eu acompanhei ele todo o trâmite com o portal lá, com o E-Social, com o Fale Conosco, e eu vi que muitas pessoas já divulgaram e algumas pessoas estão ajustando isso nos seus sistemas. Então, quando surge a dúvida, o melhor canal para fazer uma pergunta é lá no portal do E-Social, lá no Fale Conosco, eles sempre nos respondem e assim a gente muitas vezes precisa insistir na dúvida e pergunta, e essa dúvida aí, ela teve a troca, acho que de mais de 10 e-mails até que a gente conseguisse chegar aqui no final. A falta de relatórios dentro do sistema é um problema muito crítico, porque hoje eu transmito a informação para o E-Social e não consigo fazer a conciliação entre E-Social e Folha. Então, vou mostrar para vocês o que nós temos de legal dentro da Metadados, que é saber que o que eu transmiti para o E-Social fecha com o que eu tenho na minha ficha financeira. Isso me dá uma segurança, por quê? Porque temos a substituição da RAIS, que impacta no pagamento do abono do PIS, nós temos a CTPS digital, nós temos os nossos funcionários que precisam receber o bem. Então, quando nós pensamos, e a Metadados tem lá no seu propósito, do outro lado, existem pessoas que são impactadas pelas informações que nós prestamos. E você, profissional de RH, precisa estar atento a isso, porque tudo que nós transmitimos para o E-Social, de alguma forma, estará impactando na vida desses trabalhadores, ou lá na sua aposentadoria, ou no benefício previdenciário, ou no arquivo do bem, ou no pagamento do abono do PIS. Quantas pessoas tiveram este pagamento postergado por falta de informação, por falta que o empregador não fez? Então, a falta de conciliação entre E-Social e Folha também é um problema. Enviar eventos fora do prazo ou sem conferência é um grande problema dentro da empresa, e principalmente não conhecer as regras de layout e do sistema. Então, não basta conhecer somente as regras do E-Social, eu preciso saber o que meu sistema tem e como ele funciona. Bom, nós falamos aqui do grupo 3, fase 3, e agora, na inédita fase 5 do SST que está chegando, e que nunca ninguém transmitiu nenhum evento para o E-Social. Quais são os cuidados que eu preciso ter? Bom, quando eu penso nessa fase, eu digo que não ter o controle destas informações dentro da empresa já é um ponto crítico. É um ponto crítico porque eu posso vir a ter vários problemas entre, futuramente, cruzamento de dados e outras informações. Quando as equipes são desconexas e que não tem comunicação, aqui é mais grave ainda. Imaginem que eu tenho o escritório contábil que não conversa com a clínica e que não conversa com a empresa. E que as informações do SST precisam estarem sincronizadas. Imaginem que eu estou mudando um risco de empregado que precisa ter um ASO, que muda a informação lá do S2240, que é a exposição dele, e que essa informação vai lá no S2206, lá na folha de pagamento, porque mudou o cargo. Tudo precisa acontecer, pelo menos em datas que façam sentido e que elas tenham aqui uma sincronia de que a informação aconteceu de forma correta dentro da sua empresa. Então, como eu coloquei para vocês, os eventos aqui do SST, eles são inéditos, nós nunca transmitimos, e realmente, eu diria que aqui poucas empresas eram fiscalizadas quando nós pensávamos em PPP. E agora, com as informações 100% dentro da base do E-Social, sua empresa estará sendo vista. Quem aqui emitia e entregava o PPP para o seu empregado anualmente? Quase que ninguém, né? A maioria das empresas, elas entregavam o PPP quando na demissão ou quando solicitado pelo empregado na sua aposentadoria. Então, agora, por isso que ele é inédito. Aqui vocês passam a ser vistos com todas as informações, com todos os ambientes de trabalho, com todos os riscos que vocês têm dentro da sua empresa. Então, aqui os cruzamentos
com folha de pagamento, eles vão acontecer. Quando eu falo em equipe desconexas, imaginem que você, que é do grupo 3, está transmitindo a folha de pagamento lá no S1200, você já está se utilizando da tabela 2, que é o financiamento da aposentadoria especial, e que lá você informou que um funcionário tem direito à aposentadoria especial, ou que ele não tem esse direito. E lá no S2240 eu não fiz a informação que anda lado a lado, porque essas informações são casadas. Porque eu tenho o decreto 3.048 de 99, lá no anexo 4, eu tenho todas as situações que ensejam a aposentadoria especial. Você fez essa análise? Você está preocupado com essa informação dentro do seu sistema? Você já imaginou ou já deu uma conferência de como isso está sendo transmitido para o e-social? Lá na folha de pagamento, no S2299 ou no S1200, que é a folha de pagamento, as pessoas costumam dizer, ah, a Marta costuma usar os S. Sim, eu costumo usar os S porque não é social. Nós não conseguimos trabalhar se nós não conhecemos os S. O que é uma folha de pagamento dentro do e-social? É o S1200. O que é uma rescisão de contrato de um trabalhador com vínculo? É o S2299. Então, ter controles paralelos, Excel manual, não quer dizer que o Excel é ruim, nós podemos ter, mas nós precisamos ter essas informações dentro de um sistema inteligente. Nós precisamos ter o controle disso. Então, ter eventos fora do prazo ou sem conferência aqui no SST também é um grande problema. Porque no dia 8 de junho, ou em outubro, que será a próxima data, vocês precisam fazer a carga inicial do S2240, que é a fotografia de todos os trabalhadores naquele momento. Não é informação de 3 meses atrás, nem de 1 ano atrás. Imaginem que o PPP papel, se fosse dia 8 de junho a data oficial, ele seria emitido até o dia 7 de junho. E no dia 8 de junho é a situação daquele dia. E depois, a cada dia que muda alguma situação de exposição de risco ou alguma situação no S2240, eu teria a atualização. Então, essa atualização pode ser diária. Então, pensem no workflow que vocês têm de informações entre clínica, escritório e empresa. Ou empresa e clínica, quando o sistema está dentro da própria empresa. Então, não conhecer as regras de layout e do sistema aqui também é um grande problema. E nós temos uma solução para vocês, a metadados. Ela, novamente, eu coloco aqui, são os módulos. Nós temos uma folha de pagamento, quando nós pensamos em todos esses eventos. Módulo de saúde ocupacional, segurança do trabalho e social. E eu sempre gosto de falar aqui do painel de indicadores, porque quando nós não mensuramos os nossos indicadores, nós não sabemos como nós estamos no momento atual. Então, o indicador me dá como que eu estou conforme ou como eu não estou conforme com os prazos. E quais são os eventos que estão causando maior problema dentro da minha empresa de envio fora do prazo. E a partir daí eu posso tomar ações de melhoria dentro da minha empresa. Então, quando nós pensamos aqui, eu coloquei aqui para vocês, nós colocamos aqui algumas telas. Então, a geração dos eventos mensais é da folha de pagamento. Essa decisão é do cliente. Quando ele calculou, reprocessou. E eu até disse para vários clientes, você pode calcular a folha de pagamento, transmitir o evento do e-social só para testar os eventos, para verificar se não tem alguma inconsistência, porque na hora que nós geramos os eventos, ele dá um relatório de possíveis problemas e de quem ele não gerou. Por quê? O pensionista que não tinha CPF, a pessoa que tem plano de saúde a vinculada à natureza da rubrica 9219, que daí também o dependente não foi vinculado ao CPF. E aqui o sistema vai acusando essas informações, se eu tenho algum problema lá na natureza da rubrica, e depois eu posso fazer a geração somente destes que faltaram. E este teste eu posso depois, num segundo momento, excluí-lo também de forma coletiva, e depois, no momento que minha folha estiver 100% ok, eu posso fazer a geração. Então, aqui eu posso fazer sempre geral ou selecionando a pessoa, porque tudo que vai para o e-social é por CPF. Então, se eu tenho múltiplos contratos dentro da minha empresa, contrato no estabelecimento 1, 2, 3, 4, na hora de enviar para o e-social, a chamada é por pessoa CPF e abaixo todas as suas lotações e folhas de pagamento.
Uma novidade que nós temos aqui é que o S1250 permaneceu ainda no e-social. Então, é um momento que sobe, né, entra na Kombi, sai da Kombi, tá complicado, né? Mas ele ainda é do e-social, aguardem ali as próximas cenas, né? Então, este mês nós ainda vamos fazer envio do S1250 pelo sistema do e-social e gerando essa informação pelo sistema que processa a folha ou pelo sistema da área fiscal contábil, que algumas empresas também o fazem. Quando nós pensamos no SST, a geração também ela é mensal, eu não preciso fazer a geração diariamente, porque o prazo é único. Eu posso transmitir essa informação até o dia 15 do mês seguinte, e eu posso fazer a geração, então, do 2220, do 2240, coletivo, ou se faltou alguma informação por pessoa. Então, também nós temos aqui a possibilidade de utilizar aqui o filtro. O gerenciador de eventos, ele é fantástico. Eu tenho aqui um evento S2240 que foi rejeitado. Por quê? Porque não foi localizado aqui o vínculo trabalhista. Olha que legal. Quantas empresas vão ter este problema? Por quê? Porque muitos não sabem o que é a matrícula do empregado. E muitos não sabem que isso está vinculado ao CPF daquele empregado. Então, ele está dizendo que ele não achou o S2200, que é a admissão deste contrato, porque não tem ninguém com esta matrícula e com este CPF, que é a dupla que anda junto, né? Quando nós pensamos em e-social, para localizar um vínculo, eu preciso do CPF e da matrícula. Uma atenção redobrada, por quê? Quem aqui está preocupado com a informação que passou para a clínica na hora que ela vai gerar o XML do 2220 ou do 2240 destes campos, CPF e matrícula? É muito importante isso, porque assim, se ele não localiza o vínculo, o S2240 será rejeitado. Então, uma atenção redobrada para este campo. Além disso, nós temos aqui a CAT. Eu tenho aqui os status também, para que vocês saibam, eu tenho o que está aguardando prazo para envio, tem alguns eventos que o nosso sistema ele guarda lá e só transmite na data que acontece. Ele tem o que está em transmissão autorizada, o serviço vai lá e busca e envia automaticamente. Eu tenho tudo que foi transmitido, está aguardando o retorno, então ele já está lá e ainda não veio o número do recibo. O que está aceito é que já foi aceito, e daí o cuidado para aceito com advertência, porque eu posso ter um S2200 aceito com advertência, com problema de validação no CNIS, e que muitas vezes eu posso vir a ter o problema lá no futuro com o pagamento do abono do PIS, porque o PIS não era aquele, ele não foi válido, nós já tivemos situações aqui. Nós temos o que foi rejeitado, o que nós excluímos e o que está bloqueado. Então, são esses status que nós lidamos aqui dentro da metadados. Eu tenho aqui um S2200 com transmissão autorizada, eu posso também utilizar aqui de filtros, localizando por CPF, por unidade, por código de contrato e por data de admissão para saber quantos S2200 eventos eu tenho aqui na fila de transmissão autorizada. Além disso, eu tenho aqui um evento que é o S2240. Quem não tem vontade de ver um S2240 aceito? Olha que lindo! É muita emoção ver este evento, ele já foi aceito na nossa base de homologação. Por que que tem 1.2? Porque tudo que é 2 aqui sinaliza que é uma base de homologação, tudo que é 1.1 é na base oficial, né? Produção. Então, esse é um evento que nós já transmitimos. Aqui eu tenho o ambiente de trabalho, a descrição aqui é o órgão de classe da pessoa que é o responsável, eu tenho aqui os riscos, o EPI, então é assim que nós visualizamos o evento. Aqui, imaginem, eu quero saber um espelho deste evento que eu transmiti, então, para o e-social. Eu tenho aqui o meu ambiente, eu digo qual que é o posto de trabalho, a função, que essa é uma informação nossa. Eu digo o local do ambiente. Importante saber quem que deveria estar no tipo de ambiente 2, estabelecimento de terceiros, que são somente aqueles que estão lá no decreto 3.048 de 99, no artigo lá do regulamento da Previdência, artigo 219, que nós falamos em cessão de mão de obra. Então, cuidado, que eu tenho esses, não é quando eu tenho um vendedor externo, não é esses que eu vou informá-los em estabelecimento de terceiros, tá? É apenas um exemplo. Eu vou colocar aqui o nome do meu ambiente, esse nome aqui não é o melhor nome, então eu sempre penso no nome que traduz a realidade daquele ambiente.
Vou colocar o tipo de inscrição, e a inscrição aqui eu apaguei a inscrição, tá? Mas ele tem que ter a inscrição. Logo abaixo eu vou ter aqui, então, o detalhamento do ambiente de trabalho. Eu tenho aqui, ó, todos os riscos aqui, o agente nocivo, o tipo de avaliação, a intensidade. Eu vou ter se tem EPI. Eu também, quem eu não tenho exposição nenhuma, eu tenho que dizer que eu tenho ausência de fator de risco, e se eu tenho ausência de fator de risco, é claro que eu não vou ter EPI e nem EPC, porque daí não faz sentido. Cuidado para isso também. Eu vou ter aqui a descrição dos agentes nocivos, os requisitos das NR6 e NR9, que é o que já nós temos aonde no PPP, uma pergunta a mais, e o responsável aqui, que é o responsável da LTCAT, ou pela substituição deste, de acordo com a legislação. Então, cuidado com os dados que nós vamos informar aqui. Nós pensamos aqui, aí eu vou ter aqui o EPI com o CA, certificado de aprovação, se ele é eficaz ou não. Cuidado em colocar tudo sim ou não, porque nem tudo é sim e nem tudo é não, e tudo deve refletir realmente o que acontece dentro da sua empresa, e não devemos aqui colocar qualquer informação. Por quê? Se solicitados, eu tenho que pensar como que eu vou provar esse sim e este não. Então, cuidado. Aqui são as perguntas, que muitas vezes o sistema coloca tudo sim default, e você tem a responsabilidade de validar cada uma destas informações. Então, este é um evento que já está na base do e-social, e é assim que ele será visto. E na riqueza da sua informação, eu diria assim, bom, precisamos conciliar as informações que nós transmitimos para o e-social. E a Metadados, com sua inteligência, oferece isso para você. Imaginem que eu mandei as informações do S1200, do S2299 e do S2399, traduzindo folha de pagamento, rescisão de contrato com vínculo e sem vínculo. E eu quero saber se tudo que eu transmiti, eu tenho um retorno correto do desconto do meu segurado. Então, ele vai me dando aqui a informação, eu posso ter ele consolidado por lotação tributária, todos que eu não enviei a remuneração, e todos que seriam exclusivos do segurado, que eu diria aqui que é a maternidade. Que legal poder olhar para este relatório e perceber que o que está na folha e está no e-social está 100% e que eu não tenho diferença nenhuma. O nome dos meus funcionários é assim, corajoso, né? Covid, prossiga, a vida é bela, Babi é burra, consegui, Covid, Deus é bom. Esses são os meus testes para o e-social, e esta é uma base que eu transmiti ela com sucesso, dizendo que o que está na folha condiz com o que está no e-social. A grande novidade aqui do e-social é que quando nós transmitimos o INSS descontado do segurado, não é sobre a base da folha, e sim do e-social. E esta base, este INSS, que será dentro da DCTF. E aqui, muitas vezes, algumas informações não fecham, porque eu não tenho múltiplos vínculos, porque eu tenho a tabela de INSS errada, e daí eu não tenho o domínio dessa informação. O que eu preciso ajustar? A minha folha, transmitir o evento novamente para que os dois andem juntos. E eu não posso me limitar a isso, eu já tenho que, mesmo que eu não tenha substituição, voltando novamente aqui, esqueci de dizer, isso aqui é o retorno do S5001, que é a parte da Previdência Social. Mesmo sem a substituição do imposto de renda, quando se fala em DIRF, nós também temos aqui um grande problema. Aqui é um problema mesmo, eu fiz de propósito. Vejam que aqui eu só consegui transmitir mimadas e mimados certo, que a minha diferença é zero. Os demais, nada fecha. As bases de imposto de renda não condizem, então significa que eu parametrizei alguma coisa lá na rubrica. Alguma coisa da classificação para o imposto de renda não está certo. Eu tenho diferença não só na base do imposto de renda, como eu tenho diferença também aqui na pensão, eu tenho diferença, inclusive, aqui no imposto de renda. Então, está tudo errado aqui. E quando isso aparece, porque o meu e-social eu transmiti, ele não foi rejeitado, mas eu tenho um grande problema, porque o meu S5002 está com problema. O evento totalizador que devolveu está me acusando dessa diferença. E eu gosto de falar muito do fundo de garantia, porque quando pensamos em substituição da RAIS, é esta informação que importa. E eu tenho que ter um cuidado aqui, porque isso que vai determinar lá o pagamento do abono do PIS dos meus empregados, dessas pessoas que tanto necessitam deste auxílio e deste benefício. Então, a diferença aqui, eu estou dizendo que o Tinoco, eu não mandei nada para o e-social. Eu tenho uma base na folha, para o e-social não tenho nada, logo, eu preciso
regularizar. E daí, se eu tivesse um FGTS digital agora, eu teria uma guia com menos 302,22 do Tinoco, porque eu não transmiti essa informação para o e-social. Eu vejo como é importante ter um sistema com informações que condizem com a realidade de vocês. É claro que o meu sistema precisa ser um sistema inteligente, que todo dia ele manda um e-mail lá para a minha caixinha dizendo: Marta, tu tem todos esses eventos rejeitados, faça o favor de tratá-los e transmiti-los no prazo. É o mínimo que nós, profissionais de RH, podemos e devemos fazer. Então, nós temos também uma mensageria aqui, o sistema vai mandando um aviso todos os dias, dá uma tristeza, muitas vezes a gente abre o e-mail e tem lá, ó, fulano teve um S2206, uma alteração de contrato que foi rejeitada. Daí, você retoma lá no nosso gerenciador de eventos, verifica qual que é o problema e você consegue transmitir essa informação dentro do prazo. Então, vejam que é muito importante ter um sistema inteligente, um sistema com ferramentas estratégicas, um sistema que nos dê tudo isso. Mas eu não posso parar nisso. Eu preciso ter indicadores. Eu preciso saber dentro da minha empresa como é que anda o meu RAT, como é que é o RAT por estabelecimento, pensando em valores. Eu preciso saber qual o percentual de eventos não periódicos que estão no prazo e em atraso. Que dor de barriga é isso, né? Olhar para esse indicador. E como é bom olhar para esse indicador e perceber que nós estamos cumprindo com os nossos prazos. Eu falo com muita alegria que nós temos muitos clientes enviando tudo dentro do prazo. E monitorando essas informações, e quando a gente consegue ter uns 100% no prazo, vale aqui um champanhe, né? A gente merece aqui comemorar, a gente merece realmente dizer, olha, o e-social realmente está ajudando e eu já estou conseguindo visualizar que a minha empresa está em dia. Então, se você quer, neste momento, receber uma análise gratuita, coloque ali no chat, eu quero. Aproveite esse momento, porque acho que a Metadados tem uma experiência maravilhosa para dividir com você. De um conhecimento incrível, de uma empresa que estuda e que vive social desde o início, e com uma preocupação que nós temos de colocar você, pessoa, você, cliente, no centro, exatamente olhando com empatia quais são as possibilidades que você precisa. Então, eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp algumas perguntas. Neste momento, eu começo a responder para vocês algumas perguntas, que são muitas perguntas, né? Não sei se eu vou conseguir responder todas, eu vou me esforçar aqui. E se alguma coisa eu não souber responder, eu prometo que nós respondemos depois, nós enviamos por e-mail, tá? Então, seguindo aqui nas perguntas, quanto à alteração do código 722, que é a categoria do Prolabore, quando nós pensamos em Prolabore de empresa limitada. Temos que rescindir o contrato colocando data fim ou podemos somente incluir uma nova validade no e-social ou alterar o código? Não é possível alterar a categoria. Você precisa rescindir ele e você precisa enviar, então, um novo vínculo. Não precisa refazer todo o passado, tá? Faça isso a partir de agora e ajuste a casa. Mas não é possível alteração de categoria. O e-social não aceita, infelizmente. Para ter a fase do SST, nós precisamos adquirir os módulos de segurança do trabalho ou saúde ocupacional? Ou posso fazer só pelo módulo da Folha ou e-social? Depende. Bom, se você tem tudo isso numa clínica, e essa clínica vai gerar o XML, você pode ter, pensando em metadados, somente o e-social Plus, onde você vai lá, importa o XML, utiliza a nossa mensageria e transmite a informação. Agora, se você quer ter o 2220 e o 2240, você, com o módulo de saúde ocupacional, você consegue contemplar os dois eventos. Agora, se você quer também gerenciar toda a parte de segurança do trabalho, porque nós temos uma novidade que vem ali no mês de agosto, que é PGR e GRO. Então, se você tiver já esta visão para o futuro, este módulo ele é de suma importância, porque nós vamos ter, então, um programa com avaliações, onde você vai ter que ter uma gestão viva. Sai do papel, não vamos mais ter o PPRA, então pense nisso. Então, existem essas possibilidades. Marta, para as empresas que têm valores a compensar de salário maternidade, até quando poderei fazer por compensação? E a partir de quando terei que solicitar estes valores por perde-comp? Depende. Grupo 1 e 2 só perde-comp.
Grupo 3, você ainda está no ambiente que você utiliza GFIP e GPS até o mês 6. Logo, você pode fazer neste ambiente. Então, você precisa avaliar a situação onde você está, tá? No momento que você entra no momento de CTF Web, é só perde e compre. Só que daí é um momento muito rico, porque você também faz a compensação cruzada. Então, não falamos só de maternidade, falamos das compensações, da retenção das notas fiscais também. O evento R2055 da REINF foi suspenso até a liberação da versão simplificada. No Meta, estamos enviando na versão 2.5, correto? O evento S1250, nós vamos continuar enviando pela Folha? Sim, só que nós vamos enviar para vocês, você vai ter que, provavelmente vai sair uma versão extra da Metadados, porque nós tínhamos bloqueado a geração do evento S1250 e nós precisamos devolvê-la. E como nós também precisamos fazer alguns ajustes para a pessoa física, porque o evento S2299 estava sendo rejeitado, porque ele só aceita do grupo 3 com valores financeiros se são empresas, pessoas jurídicas, nós vamos ter atualização de sistema, tá? Mas você vai conseguir fazer a geração pelo sistema da Metadados, sim, até que a versão simplificada do e-social seja liberada. Essas informações do SST vão estar dentro da folha de pagamento? Não. Tudo que é SST, produto metadados, ou está no módulo de saúde ocupacional, ou está no módulo de saúde de segurança do trabalho. Ou você importa através do eSocial Plus o XML que a clínica tem. Então, dentro da metadados, eu só tenho na folha a CAT. A CAT eu posso gerar ela tanto na folha quanto no módulo de saúde e saúde e segurança, no SO, ou em qualquer um dos 3 módulos. Então, essa é a diferença. Qual a orientação aos escritórios contábeis quanto ao SST? A obrigatoriedade de envio é da clínica ou do escritório. Se for do escritório, o sistema aceita importar um arquivo XML da clínica? Bom, Metadados está se preparando para isso. Nós vamos importar o XML, sim, através do eSocial Plus, que é um produto à parte, com custo bem em conta, tá? Não custa um valor bem interessante. Quanto à responsabilidade? Depende. Eu digo aqui, façam contratos com cláusulas que assegurem ali o papel de quem, porque lembre-se de que a responsabilidade é do empregador. Então, conversem, clínica, escritório e empresa, e definam quem que é a pessoa responsável por. E antes de transmitir o 2240, verifiquem se as informações estão condizentes com o S1200 que vocês estão transmitindo para a Folha. Então, eu diria que o papel, assim, vocês precisam trabalhar em sincronia, não dá para trabalhar de forma isolada, este é o meu conselho. Podemos deixar de entregar o PPP a partir da entrega da fase 5 ou vamos ter que manter para contratos ativos? O PPP, se entrasse em vigor agora no dia 8 de junho, até 7 de junho de 2021, continua com papel. Então, sempre. Esse passado não será e não é substituído. Então, o papel, ele existe até a data da entrada do eSocial, que ele entra em cena, então, para o SST, que provavelmente vai ser em outubro. Então, o passado a gente continua da forma como a gente tem hoje, tá? Eu gostaria de saber sobre o aparelhamento entre SST e RH. A gente consegue ver no metadados fácil? Sim, porque hoje o sistema ele é todo integrado. Quando eu cadastro um funcionário na Folha, automaticamente ele já está no módulo de SO e também no módulo de ST, então eu não cadastro o funcionário de novo. Então, o posto de trabalho, o ambiente de trabalho, insalubridade, toda a parte de agente nocivo, ela é única. Então, eu consigo ter também, na solução de auditoria, auditar campos para saber quem que eu estou informando lá na folha de pagamento, com exposição a agente nocivo, que gera uma aposentadoria especial aos 15, 20 e 25 anos, e comparando com o que eu estou informando na tabela 24, lá no S2240, para ver se existe aqui, se as informações estão conexas, né? Se existe sentido, ou se tem alguma coisa que está totalmente desconectada ou errada. Então, é muito importante. Novamente, deixa eu olhar aqui no meu celular, o que temos mais de perguntas. Quando você falou que os eventos da pessoa física foi prorrogado, o empregador pessoa física com empregados que não tem empregados e que enviará o 1260 ou 1250,
Quando eu disse que a pessoa física, é quando o S1000 está vinculado a um CPF, traduzindo para a nossa realidade. Quem que são essas pessoas físicas? Eu tenho ali um médico, um dentista, um oftalmo, que possui sua secretária vinculada a um CPF. Eu tenho ali um produtor rural pessoa física, eu tenho um segurado especial, e o 1260 ele está vinculado a quem? Ao produtor rural pessoa física e o segurado especial, logo o 1260 posterga. O 1250 não posterga, então vocês que são do grupo 3, sempre que uma pessoa jurídica compra alguma coisa de um produtor rural pessoa física, ele precisa informar o S1250. Seguindo aqui nas perguntas, acho que eu vou conseguir responder todas, olha que legal. Aqui, como será o processo de travamento da emissão da CAT via portal web do INSS a partir de 8/6 para as empresas do Grupo 1, para que não haja envio de CAT duplicada? Não sabemos ainda, tá? Eu acredito que tudo é que nem a RAIS. Se eu tento transmitir uma RAIS para uma empresa que é do Grupo 1 e Grupo 2, o programa já nem aceita, porque essa informação pertence ao e-social. Acredito que a validação será a mesma, provavelmente lá em outubro, quando isso acontecer, e eu peço uma atenção muito especial para a CAT, porque a CAT não é transmitida até o dia 15 do mês seguinte. A CAT aconteceu hoje e amanhã eu transmito. Então, pense no processo CAT dentro da empresa que vocês possuem. Haverá o envio da DIRF no ano que vem? Sim. Por quê? Porque nós temos um projeto ali, nós temos a tabela 21, da versão S1.0, que trata da classificação do imposto de renda, que só é válida para quem entregar o e-social simplificado. E para ter uma substituição da DIRF, nós sabemos que nós vamos ter, provavelmente, uma nova versão, que então, do simplificado, que já é a 2.0, e que eu acho que, neste momento, será tratada as informações da DIRF. Então, aguardem. Acompanhem nossos canais, acompanhem o que nós publicamos. Sempre que nós temos novidades, nós avisamos vocês. Nós temos um grande evento que é a Conexão RH, que acontece em junho também. Participem, o João Paulo estará conosco também. É sempre um momento que nós podemos compartilhar informações de RH. Análise ergonômica será obrigatória para a e-social? Não. Lembre-se que ficou somente o que interessa a parte previdenciária, a substituição do PPP. E quando pensamos em tabelas, é só a tabela 24, anexo 4 do decreto 3.048 de 99. E quando nós pensamos em treinamentos, os treinamentos não são mais do SST, mas vocês precisam mantê-los, aqueles treinamentos que são obrigatórios e que são a tabela 28 do anexo 1, do S 1.0, versão simplificada do e-social, que no momento que ele entra em vigor, que nós temos um período de convivência, essa informação estará no cadastro do empregado, lá no S2200, admissão do trabalhador. Então, logo quando nós não temos mais a possibilidade, e não teremos mais a possibilidade de transmitir o evento pela versão 2.5, no simplificado, essa informação também faz parte do evento da admissão do nosso empregado. No caso do PGR, só o engenheiro assina ou o técnico pode assinar também. Na verdade, eu não sei te responder com certeza, mas eu penso que aqui é aquela pessoa que é responsável por essa documentação, como acontece aqui quando nós pensamos no SST. Eu posso até me certificar mais sobre isso, e depois eu respondo isso por escrito, pode ser? Prolabore no e-social, qual é a categoria correta? 722 ou 723? Empresa limitada, 723. Eu realmente espero que você tenha aproveitado este momento, conhecido o sistema produto metadados, um sistema totalmente inteligente, uma ferramenta estratégica que quem conhece e utiliza sabe que faz toda a diferença no dia a dia, com um suporte maravilhoso, e nós temos um time de serviço que, quando nós pensamos em assessoria, ele se destaca também no mercado, porque eu digo sempre que nós temos aqui os melhores profissionais. Então, acompanhem, nós temos uma unidade em Caxias do Sul, essa é a nossa matriz, Caxias, muito frio aqui, hoje acordamos com 4 graus, Porto Alegre, nós temos mais uma unidade, e nós temos uma unidade em São Paulo, esses são os nossos telefones, aqui, a webinar aqui é @metadados, e claro, acompanhe a Metadados no Facebook, no Instagram, YouTube, Telegram,
blog. Então, @metadadosrh, vocês encontram a Metadados em todos esses canais. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, dividir um pouco do meu conhecimento que a gente vai construindo ao longo do tempo, e eu quero novamente agradecer ao José Alberto Maia, ao Tiago Fred e ao João Paulo, por toda a ajuda que eles realmente, quando eu preciso de um socorro, eles nunca negam. Então, é isso que faz a diferença, é quando nós estamos realmente preocupados em ajudar e compartilhar. E o que a Metadados também faz? Diante de todas as dores e lições aprendidas, ela vem aqui e compartilha com você todo este conhecimento. Um grande abraço, foi um prazer estar com você aqui nesta tarde, falando dos eventos do E-Social, tanto fase 3 como fase 5. Posso dizer para vocês que eu sou realmente uma pessoa admiradora e apaixonada pelo E-Social, pelos benefícios que ele pode trazer para a sua empresa, para os seus trabalhadores e no que diz respeito à modernização da gestão de pessoas. Um grande abraço.